Hoje vamos falar sobre jogos recreativos tradicionais como ferramentas de aprendizagem. Olá, obrigado por acessar esse vídeo e reservar um tempo para assistir à entrevista. No tema de hoje vamos falar sobre a importância e os benefícios, também exemplos de jogos recreativos em ambiente escolar. Convidamos para esta entrevista o Wellington de Lima Fonseca Filho, aluno do último ano de licenciatura em matemática na Universidade Federal do ABC, bolsista do PIBID, e professor de matemática particular e no cursinho pré-vestibular NOC Educação. Pesquisador na área, com trabalhos publicados em eventos científicos regionais e nacionais. Wellington, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite e se fazer presente aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Francisco, pelo convite. Um alô aí para todo mundo que está assistindo e ouvindo. Vai ser muito proveitoso falar um pouco sobre esse tema aqui no podcast de hoje. Excelente. Vamos começar então falando a respeito da sua experiência, da sua vivência com o projeto Academia de Matemática, né? Que foi realizado na Escola Estadual em Santo André, onde se trabalhou com jogos e desafios matemáticos para jovens do 6º ano do ensino fundamental até o 1º ano do ensino médio, correto? Você pode relatar para nós, por gentileza, essa sua vivência e a experiência obtida? Vamos lá. Esse projeto que eu desenvolvi nessa escola estadual, lá em Santo André, que é onde eu moro desde que eu nasci, aconteceu por causa do PIBID. Tá? O PIBID é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, que eu indico que qualquer um que esteja fazendo licenciatura hoje no Brasil participe deste programa. É muito importante que você desenvolva prática antes de você se formar. Tem uma boa prática para enquanto você está aprendendo tudo aquilo que você vê, toda a parte teórica na universidade, você também tem a prática na escola. Não adianta você só aprender teoria. Tem que ir para a prática. E eu, desde cedo, já estou nessa parte prática. Desde 2022 eu estou dentro do PIBID, lá da Universidade Federal do ABC, né? Que é a universidade onde eu estudo. Então, dentro desse contexto, eu tinha ali participação dentro das escolas estaduais lá em Santo André. E em uma escola que eu estou agora, é onde eu estou desenvolvendo, onde eu desenvolvi, na verdade, né? Porque eu dei uma pausa nele, né? A gente vai mudando os projetos. Desenvolvi esse projeto entre janeiro e o meio do ano passado, tá? É um projeto que consiste basicamente em a gente reservar ali uma sala para essas aulas, e a gente convida todos os alunos da escola para participarem da Academia da Matemática. Qual que era o intuito? A gente trabalhar matemática para Olimpíadas. Principalmente matemática para Olimpíadas. Dando um enfoque maior na UBMEP, a maior de todas aqui no país, e a UMASP, Olimpíada de Matemática aqui do estado de São Paulo. Todos os alunos participam dela na escola estadual hoje. E acredito que a coisa mais interessante que eu tenho para contar é o primeiro dia de aula que a gente teve. Inclusive, para todos os professores que fazem esses projetos de academia de matemática ou preparamento para Olimpíadas, coisas desse tipo, percebe que no primeiro dia sempre vem muita gente e conforme o tempo passa, vai, infelizmente, reduzindo a quantidade de pessoas, né, até estabilizar. Mas o primeiro dia de aula foi muito marcante para mim, porque eu apliquei um jogo muito interessante, que eu conheci um tempo atrás. Um tempo atrás, né? Antes de iniciar. Francisco, será que você já ouviu falar em um negócio chamado Jogo do Nin? Não. Jogo do Nin, não. Nome meio estranho, né? Eu não sei por que o nome é Jogo do Nin, mas... Enfim, é um jogo muito simples, em que você tem que pegar 21 palitinhos, 21 canudos, qualquer objeto. Tanto faz o objeto. Só precisa ter 21 desses objetos. Os 2 jogadores jogam em turnos nesse jogo, e na vez de cada um, ele precisa retirar 1, 2 ou 3 objetos desse montinho de 21 que você tinha. E aí, os jogadores por turnos vão tirando 1, 2 ou 3, até que o último que pegar o último palitinho é quem perde o jogo. Tudo bem? E é isso que acontece, basicamente. Eu coloquei os alunos para jogarem, e eles foram vendo as táticas, vendo as estratégias e tudo mais, até perceberem ali que tinha uma estratégia vencedora nesse jogo. E, pelo incrível que pareça,
esse jogo trabalha o conceito de progressão aritmética. E nisso que a gente viu progressão aritmética, eu já dei ali uma entrada para a gente começar a falar sobre soma de progressões aritméticas. E pelo incrível que pareça, foi uma conquista muito legal para mim. Um aluno de 7º ano aprendeu a fazer soma de progressão aritmética. Eu dei alguns exemplos para ele, e ele falou, pô, legal, eu entendi o que a gente fez na aula, deixa eu somar aqui. E por lógica, tá? Não dei fórmula. Eu acho muito interessante isso, a gente trabalhar com jogos e coisas desse tipo, porque você não vai atrás da fórmula matemática, você vai atrás de uma lógica por trás. E esse era o principal objetivo que eu tinha nessa academia de matemática, trabalhar lógica. Trabalhar muito bem essa lógica. E com diversos jogos. Mas acredito que esse jogo do Nin, inclusive, pesquisem, tá? É interessante esse jogo. Acho que todo lugar que eu vou, eu pratico ele com meus alunos, pelo menos alguma vez no ano. Jogo do Nin, para você trabalhar com progressões aritméticas e mostrar como que matemática é bonito nesse sentido. De você não só jogar, mas como encontrar uma estratégia vencedora, de queimar neurônio mesmo, né? Você colocar ali para jogar mesmo esse jogo. Infelizmente eu não consegui trazer aqui. Eu ia pegar alguma coisinha aqui, aí a gente via se dava para jogar, mas fica aí uma referência legal para pesquisar. Jogo do Nin para trabalhar progressões aritméticas. E isso foi um grande sucesso ali, e os alunos se engajaram muito na aula, muito mesmo. Foi muito interessante, foi muito legal, muito bonito de ver. E muitos dos alunos que continuaram vindo em todas as semanas que eu dava essas aulas na academia de matemática, se empolgavam com todos os jogos que eu vinha trazendo. Trouxe vários jogos, mas o principal que eu posso falar mesmo é o jogo do Nin, que foi muito legal de se aplicar. Tá? Excelente, novidade isso daí. Deve ser muito, muito interessante mesmo. Com certeza. Já abordando isso, é muito interessante você falou sobre a questão do aprendizado pela lógica. Né? Porque na escola, geralmente o aluno, nós vivenciamos isso e os alunos atuais também vivenciam. São conceitos teóricos com fórmulas para memorização. Exato. Isso, para quem não tem muita facilidade, dificulta e até desanima a estudar. Né? Nós sabemos muito bem disso. Muitas vezes sim. Lamentavelmente é a realidade. E quando surgiu, digamos, métodos semelhante a esse que você acabou de nos relatar, é uma forma de se pensar, por que não executar outras formas de ensinar para facilitar o aprendizado? Porque ficar na mesmice, né, engessar e não sair da casinha, a gente não vai chegar a lugar nenhum, a desenvolvimento nenhum. A educação só vai evoluir quando a partir do momento que saímos da casinha. Pelo menos é o que se entende até o dia de hoje. O que você tem a comentar? Olha, eu concordo com você que, inclusive, uma frase que um amigo meu costuma me dizer muito, né? Se você quer resultados diferentes, você precisa de métodos diferentes. Você nunca vai ter resultados diferentes se você sempre faz a mesma coisa. Um amigo meu gosta muito de falar isso a hora toda. Um abraço pra ele que estiver assistindo, ele sabe muito bem quem é. Mas mudar os métodos é muito difícil hoje. Eu acompanho a minha professora orientadora lá na escola e eu vejo como a rotina é muito desgastante e vejo como é muito difícil você inovar. É muito difícil você querer inovar alguma coisa ali. Inovar eu digo, não apresentar uma aula tradicional, digamos assim, mas apresentar uma aula, de uma corrente histórico-crítica, uma aula em que a gente trabalhe não uma fórmula, mas uma lógica, algum método, um raciocínio, sabe? Não é muito simples mesmo. Então, assim, eu concordo plenamente que a gente precisa mudar as coisas. Só que eu entendo também que é muito difícil fazer isso. E eu imagino, e já pesquisei sobre também, que o governo estadual, a Secretaria da Educação, tudo isso que está acima, não vai querer facilitar para que a gente consiga inovar as coisas. Então, é complicado, mas eu concordo totalmente com essa afirmação. A gente precisa de métodos diferentes, mas a grande questão que fica, né, é sempre como? Com esse sistema, com a valorização dos professores. Recentemente teve até uma notícia, acho que foi essa semana ou semana passada, que teve um aluno que
de alguma brincadeira, alguma maldade, ele colocou um pedaço de vidro no copo da professora. Você chegou a ver essa notícia? Sim. Cara, e é tão absurdo a gente ver isso, não existe um amparo pro professor. Um aluno que tentou fazer isso, só foi, pelo que eu li, né, nas notícias, o aluno que fez isso, ele apenas foi suspenso ali pelo semestre, até o final do semestre. Um aluno que bota um pedaço de vidro no copo da professora é só suspenso por um semestre e fica por isso. Cadê o amparo à professora? Né? O que acontece na casa desse menino? Cadê a família envolvida no meio disso, né? Então a gente tem hoje uma educação que a gente quer muito mexer as coisas, a gente quer muito melhorar as coisas, mas as condições são muito desfavoráveis para isso. A solução poderia começar exatamente por uma mobilização de todos aqueles que integram o ecossistema educacional brasileiro, se unirem com o propósito dessa mudança, porque aí seria o começo, né? Já seria o passo inicial para que a mudança realmente possa ocorrer, porque enquanto não houver um movimento que faça a mudança acontecer, ficaremos apenas na reclamação, nas queixas, mas sem solução. Sim. Inclusive, eu acredito que uma das maneiras de a gente ir atrás dessa mudança que você está falando é estando aqui mesmo, nesse podcast aqui ou no projeto que você está desenvolvendo. A gente está discutindo sobre, a gente colocar luz no problema, né? Colocar ele no holofote para todo mundo ver, para todo mundo discutir sobre. É da gente ler um jornal para ver o que está sendo feito na educação, quais os ataques que a educação sofre, ou a realidade dos professores, né? Então, isso aqui faz parte da solução. Mas eu espero que não soe muito pessimista que eu vou falar, mas acredito que vai demorar ainda até a gente conseguir ver grandes efeitos dentro de sala de aula, dentro da escola, dentro da educação no geral. Ainda vai demorar isso. Mas tenho certeza que a gente está no caminho certo. A gente está indo atrás. A gente está discutindo. A gente tem, hoje com o mundo conectado, com a internet, a gente tem tanto acesso, né? A gente sempre vê opiniões das pessoas falando por aí. E isso já é o início. A gente está comentando sobre. A gente está percebendo que a gente está se juntando, digamos, né? A gente está percebendo que existe o problema e estamos pensando em como resolvê-lo. Muito interessante isso. Espero que realmente possam ter um movimento e que esse movimento possa crescer. Evidentemente, com certeza, alguns de nós não vamos contemplar, mas só o fato de percebermos o início do movimento já é gratificante. Sinal que ninguém está se acomodando com a atual situação da educação no Brasil. Você comentou conosco a respeito de que você fez uma colocação muito interessante. Você falou o seguinte: a matemática deve ser ensinada como ferramenta para modelar fenômenos e fazer previsões, seja em jogos ou não. Deve ser ensinada em sala de aula para que o aluno também conheça a utilidade da matemática. A pergunta é: como o uso de jogos recreativos tradicionais pode ajudar o aluno a visualizar essa utilidade prática, transformando regras e estratégias de um jogo em modelos matemáticos do mundo real? Bom, vamos lá. Eu queria só dar um adendo nessa frase que eu tinha colocado, que pode soar muito utilitarista, o jeito que eu coloquei essa frase. Para ser muito sincero, eu admito, ficou bastante utilitarista a maneira como eu coloquei. Matemática, particularmente, eu gosto muito da parte aplicada dela. Acho muito bonita a parte aplicada. Principalmente a que a gente vê na universidade, né? Que a gente vê, por exemplo, equações diferenciais ordinárias, que a gente vê lá, integrais, derivadas, coisas nesse sentido. Eu acho muito bonita essa parte. Só que eu não posso esquecer, eu não posso deixar de valorizar o que o professor Rogério Chaparin até falou aqui no primeiro podcast sobre a matemática recreativa. A matemática por si só, pelo prazer de fazer, né? Só que aí você me fala, como que a gente pode usar os jogos? Como a gente pode usar os jogos para trabalhar isso? Eu vou devolver uma pergunta que eu fiquei pensando muito nisso nessa segunda-feira. É uma pergunta muito simples. A frase é muito simples, mas pensar nela é muito difícil. O que você acha? O que é um jogo? Olha que pergunta difícil. O que você acha que é um jogo, Francisco? Se tudo na vida é um jogo, né? Se nós pararmos para analisar, nós estamos vivendo um jogo. Tudo na vida é um jogo? Porque o jogo, na realidade, você tem o quê? Estratégias para poder se sair campeão em tudo naquilo que você participa, em termos de competitivo ou não.
Até quando você faz um jogo sozinho, ou singles game, você tem um objetivo, se superar. Ou seja, você está sempre em busca de superação e de conquistas. Então, se a gente parar para analisar, nós estamos vivendo, cada momento da vida, um jogo. Cada momento da vida é um jogo, tá. Interessante sua colocação. Mas sabe por que eu tô perguntando isso? Porque eu tinha recebido, né, o roteiro desse podcast aqui de hoje. Aí eu fiquei pensando, tá, vamos falar sobre jogos. Mas o que é um jogo para começo de conversa? Eu sou da matemática, então acho que a maioria dos matemáticos deve se preocupar muito com a definição das coisas antes de falar o que elas são, né? Antes de falar sobre elas. Aí eu fiquei pensando, pô, o que será que deve ser um jogo? Aí eu fui atrás. Eu escrevi uma definição, nossa, ficou muito longa. Eu tentei escrever sozinho uma definição ali do o que deve ser um jogo. Aí eu cheguei mais ou menos nisso aqui, eu não vou ler tudo, mas é só pra gente pensar mesmo. Por exemplo, será que é o aplicativo que você aprende idioma no seu celular, o Duolingo, aquilo é um jogo, será? Pra você é? Será que Cassino é um jogo? Ou um RPG, sabe o que é um RPG? É um jogo também? E tudo isso que eu tô falando é tão jogo quanto um futebol? Ou tão jogo quanto um aplicativo de relacionamento, talvez? Também é um jogo? É tudo um jogo? Tudo um jogo. E é muito difícil de definir jogo por causa disso. Existem, digamos, a palavra jogo, e ela é dividida em várias subcategorias, em várias famílias, né? E eu escrevi uma definição, mais ou menos aqui. Eu vou ler só um pedacinho dela, não preciso ler tudo. Mas, pra mim, do que eu fui escrevendo e pensando, pra mim um jogo é uma série de ações ressignificadas dentro de um contexto. Ou seja, ações ressignificadas dentro de um contexto. Então, pra mim, cassino não é um jogo. Cassino não é um jogo porque perder dinheiro no cassino é perder dinheiro na vida real. Ou seja, o que você faz ali influencia na tua vida real. Já agora no futebol, chutar uma bola dentro de um gol só faz sentido no futebol. Fora do futebol, chutar uma bola dentro do gol não significa nada. Mas o futebol significa um ponto. Entende? Então, dependendo do contexto, as suas ações têm significados diferentes. Eu coloquei também. E para que seja considerado um jogo, além de ter ações ressignificadas dentro de um contexto, tem que ter a participação de um ou mais indivíduos voluntários. Voluntários. Olha a palavra que eu usei, voluntário. Na escola, hoje em dia, a gente utiliza plataformas de matemática. Né? No estado de São Paulo existe uma plataforma de matemática que os alunos têm que fazer toda semana pela nota deles. E lá falam que vai ter joguinhos para o aluno resolver, para matemática e tudo mais. E na minha definição que eu escrevi, no que eu pensei, essa plataforma de matemática não é considerada um jogo. Porque não tem jogadores voluntários. Aquilo vale nota. Se você não faz, fica sem nota. Entendeu? Você se problematiza se você não fizer. Entendeu? Então isso é mais uma parte da minha definição. Tem que ter jogadores voluntários. A outra parte, regras bem definidas. Por exemplo, xadrez. Xadrez tem regras bem definidas, o que cada peça faz. Agora, se eu pego o peão no xadrez e ando na diagonal, e saio andando assim com todas as outras peças na diagonal, tanto faz qual que ela é, então não tem regras. Então não é um jogo, é uma brincadeira. Digamos assim. Não sei outra palavra que eu usaria. Brincadeira, pode ser. Então tá aí. Mais uma coisinha. Que em prol de um objetivo acordado ou assumido, ou seja, os jogadores precisam concordar ou assumir algum objetivo, né? Eles levam a algum desfecho que acaba com o jogo. Ou seja, o jogo tem que ter um desfecho. Mas esse desfecho pode ser o quê? Uma condição de vitória ou derrota, ou simplesmente os jogadores pararem, desistirem, tá? Então fiz aí mais ou menos um breve resumo de o que é um jogo. Um jogo é
uma série de ações ressignificadas dentro de um contexto, que são realizadas por um ou mais indivíduos que são voluntários. A gente chama eles de jogadores. E existem, né, essas ações que os jogadores fazem são baseadas em regras bem definidas, que, para resolver, né, em prol de algum objetivo que eles acordaram ou assumiram pelos envolvidos, levam a algum desfecho, desculpa, que acaba com a necessidade de ações. Só que esse desfecho, novamente, ele pode ser uma condição de vitória ou derrota, ou apenas, né, a desistência ou abandono dos jogadores, sem que eles não possam retornar depois, eles podem retomar a partida. E tudo isso que eu falei agora, pra gente falar sobre jogos de educação. Olha que delicado que é a gente definir o que é um jogo para começo de conversa, né? Mas vamos lá. O uso de jogos, como você falou, é muito útil na estratégia e desenvolvimento do raciocínio lógico. Tá? Quando você dá um jogo como esse que eu falei anteriormente, o jogo do Nin, para os alunos jogarem, eles percebem, eles querem ganhar. Existe essa competitividade. Uma coisa que eu já percebi, competitividade parece que ajuda muito na educação, né? A gente parece que engaja mais, né? Eu já percebi, pelo menos todas as aulas que eu dei, competitividade deu uma engajada. Mas eu entendo que não é também ideal que a escola ensine a gente a viver sempre num modo competitivo, digamos assim. Você tá pensando sobre isso, né? Mas é válido, a sua colocação está sendo muito bem válida. Uhum. Pode continuar, por favor. Vamos lá, beleza. Então a gente tem essa competitividade como um engajamento, um certo engajamento ali, mas eu entendo que não é todo mundo que se engaja com competitividade, por isso que o professor precisa variar nisso. Um jogo competitivo, um jogo cooperativo, que foi o que eu tive também. Teve jogos cooperativos nas minhas aulas da Academia de Matemática também, né? Porque, assim, é impossível você atingir 100% da sua turma ao mesmo tempo. Isso é uma realidade que a gente já tem que entender. Não dá para 100% dos seus alunos você atingir. Então, o que você faz? Tenta trabalhar ali com várias estratégias para tentar alcançar a maioria. Entendeu? Não tem muito que você possa fazer para atingir todo mundo. Mas, basicamente, jogos de matemática são muito interessantes para trabalhar o raciocínio lógico e sair um pouco da parte de apenas aplicar a fórmula e vai lá e resolve. Só que ainda assim, né, Francisco, eu acho que hoje, vivendo hoje, é inviável uma educação de matemática em que a gente só use jogos e métodos fora do tradicional. Porque pensa comigo, quando o aluno chegar no terceiro do ensino médio, ele tem um vestibular para fazer. Ele tem um Enem ali com 180 questões e uma redação. Entendeu? Você quer... E você tem muito conteúdo para passar para ele conseguir fazer essa prova. Então, complica. Mas, ainda assim, é muito interessante usar jogos, foge um pouco do padrão, mas do jeito que está hoje, não tem muito que a gente possa fazer de usar toda a aula, coisa nesse sentido. Mas tentar variar de vez em quando, né, para os alunos verem que as fórmulas que eles veem no livro vêm de algum lugar, vêm de alguma lógica, e já ir trabalhando esse raciocínio lógico, porque raciocínio lógico você não usa só em matemática, você usa na vida toda, em todas as áreas. Né? Então, por isso que eu acho tão interessante você usar jogos para ensino de matemática. Perfeito. Inclusive, você acabou de responder uma segunda pergunta. Respondi a segunda pergunta. Não te precisei nem fazer a pergunta, você já respondeu. Já foi direto. Qual que era a pergunta? A pergunta seria, para além dos jogos, de que forma você trabalha essa modelagem matemática preditiva nas suas aulas particulares e no cursinho, garantindo que o estudante compreenda a utilidade da disciplina para ler o mundo e, ao mesmo tempo, esteja preparado para os exames como o Enem, que cobre muito essa competência. Vamos lá, mas eu vou dar um adendo ainda nessa pergunta. A parte de modelagem matemática, que é muito, muito bela, muito bonita, eu não trabalho em cursinho. Não dá para você trabalhar isso em cursinho. Existe uma grade, entendeu? Existe todos os conteúdos ali que você tem que trabalhar com eles até o final do ano para o seu aluno ir lá fazer o vestibular. Se eu fosse trabalhar uma modelagem matemática, eu ia precisar aprofundar. Se você quer aprofundar, já complica um pouco. Mas o que eu faço no cursinho são algumas tentativas.
Tentativas, eu tento. Compartilha. Né? Vamos lá. Quando eu vou ensinar, tanto nas aulas particulares quanto no cursinho, sempre que eu vou ensinar funções de segundo grau, eu sempre uso aqueles exemplos de calcular o vértice de uma parábola, ponto máximo, ponto mínimo, para encontrar algum resultado útil na vida real. Por exemplo, encontrar um ponto de máximo numa parábola, eu ressignifico para encontrar lucro máximo, para encontrar eficiência máxima, encontrar área máxima de algum projeto de arquitetura, lucro máximo em um empreendedorismo, eficiência máxima numa cadeia de produção, coisas nesse sentido. E para, por exemplo, ponto mínimo seria desperdício mínimo numa cadeia de produção, custo mínimo numa empresa, coisas nesse sentido. É a gente dar um contexto, né? Não só você resolver por resolver. Eu gosto sempre de contextualizar, né? E isso eu consigo fazer muito melhor nas aulas particulares do que em cursinho ou na escola. Porque, né, tem uma grade para você seguir. Então, às vezes fica meio puxado de correr contra o tempo, né? Perfeito. Como a experiência no PIBID contribuiu para a sua visão sobre o uso de metodologias ativas, especificamente de jogos? Vamos lá. Antes de tudo, né? Se você é um estudante da licenciatura, faça o PIBID. Recomendo demais. Faz esse PIBID. É muito interessante. Vai ser muito rico para sua formação. Uso de jogos no PIBID. Vamos lá. Eu acompanhei em uma escola estadual lá em Santo André um professor que tinha umas metodologias bem diferentes. Não chegavam a ser jogos. Especificamente não eram jogos. Mas ele tinha metodologias bem diferentes. Como, por exemplo, ele trabalhava biologia usando arte, usando muito sobre arte. Eu lembro até hoje, teve uma vez que uma atividade avaliativa que ele passou, uma tarefa avaliativa que ele passou, foi criar um super-herói que tem algum poder de algum elemento químico da tabela periódica. Ou era da tabela periódica, ou era de algum fenômeno na natureza, alguma coisa que eles estavam aprendendo, não me lembro exatamente. Mas os alunos, fazendo isso, eles pesquisavam, iam atrás por conta própria do poder desse super-herói. E estudando, assim, sozinhos, né, indo por conta própria, chegando nesses conceitos aí para criar um super-herói e compartilhar com os outros depois, nossa, eles entenderam muito bem a parte deles. Eles conseguiram estudar muito bem sozinhos e engajaram muito nessa tarefa deles, né? Mas agora, na outra escola que eu fui, eu não vi aplicação de jogos pelos professores. E eu entendo completamente por quê. Eu entendo por quê. O professor tem muita cobrança em cima dele, ele tem muito conteúdo para dar. A apostila do Estado é desenvolvida de uma maneira que o professor de matemática tem que dar ali 5 aulas na semana, né? E é muito conteúdo para você ir correndo. E fazendo toda essa correria, vai encaixar a hora de jogar um jogo quando? Entende? Isso é o que dificulta muito e que eu observo na rede estadual, na escola estadual em que eu estou. É isso que eu observo. Vejo muita dificuldade de aplicar isso. A única vez em que eu vi um jogo sendo aplicado foi quando um estagiário veio fazer regência na escola. Aí ele levou um jogo para a turma. Que aí a gente pega 2 aulas juntas, né? Dois horários aula. E os alunos jogam. Mas era um jogo de tabuleiro, né? Algo bastante simples, que os alunos jogavam um dado, andavam no tabuleiro, dependendo da casa, respondiam uma pergunta de um baralho de cartinhas ali. Ele colocou várias perguntas, e o aluno que responde corretamente, ele avança as casas. Novamente, a questão da competitividade aí deu esse engajamento nesse momento, né? Não 100% da turma, obviamente, mas deu um engajamento legal, né? Mas é isso, eu não vi muito sobre jogos. Onde eu mais estudei sobre jogos foi na universidade, que é a parte teórica. E por isso que eu falo, é importante não só ver a teoria, mas ver a prática. Como que é a aplicação desses jogos, né? Só dando um adendo. Esses jogos da Academia da Matemática que eu fui desenvolvendo não foram feitos em aulas regulares. Na escola existe um negócio é uma escola de período integral, tá? E existem 2 aulas chamadas aulas de clubinho. Aulas de clubinho
são aquelas em que os alunos são livres na escola para desenvolver atividades dos seus clubes. Existem vários clubes lá dentro da escola. E eles fazem as atividades dos seus clubes nesses horários. E foram justamente nesses horários aí que a gente pegou para dar essas aulas. Não só esse, mas também o horário de tutorias. Né? O horário das tutorias eram horários em que os alunos tinham que acompanhar professores específicos, né, para desenvolver atividades com eles. Aí alguns professores liberaram seus alunos para ir junto comigo na academia de matemática e a gente desenvolvia, né, diversos tópicos, diversos jogos. E era muito bacana. Sempre foi muito legal. Interessante. Eu penso também a questão, Wellington, assim, se começarmos o incentivo do ensino da matemática e dos jogos recreativos nos primeiros anos iniciais, facilitaria muito o entendimento da matemática dos estudantes que já estão nas séries mais avançadas. A gente tem visto que isso não aconteceu no passado, tanto que muitos alunos no presente têm dificuldade com a matemática. Né? Uhum. Evidentemente, a gente compreende que precisa preparar o estudante para os exames, tipo o Enem, mas continua falando, se iniciarmos o aprendizado, o ensino da matemática de uma forma recreativa nos anos iniciais, teremos facilidade de ensinar matemática nos alunos que são nos anos finais. Uhum. Isso é fato. É só colocar na prática e desenvolver. Né? Uhum. Pelo menos é o entendimento que se tem. Agora, é um fato real de que, lamentavelmente, isso não está ocorrendo atualmente na nossa educação. Por N motivos, um dos quais você citou aí. Mas eu volto a afirmar, se houver um movimento que inicie na busca da mudança necessária na educação, isso pode vir a ocorrer um dia, né? A próxima pergunta é sobre mais ou menos o jogo. Como o jogo atua como uma ferramenta de inclusão para alunos com diferentes ritmos de aprendizagem? Interessante a pergunta, muito interessante. Depende muito do jogo. Depende muito do jogo, né? Se for um jogo cooperativo em que os alunos jogam em grupo, você já imagina. Vai ter um aluno no grupo mais rápido do que os outros. Isso não tem muito o que fazer. Mas, na verdade, isso é uma característica que a gente pode treinar nos alunos. É justamente o trabalho em grupo. Né? O trabalho coletivo. Trabalhar em equipe. Que eu sei que muitos têm muita dificuldade disso. Pelo menos do que eu observo no dia a dia na escola. Tem muita dificuldade desse trabalho em grupo. Agora, se forem jogos sozinhos, por exemplo. Tô imaginando aqui uma resposta a essa pergunta enquanto eu falo. Se forem jogos que você joga sozinho, estilo paciência, como se fosse paciência. Que o aluno tem o tempo dele para fazer suas ações, tem para pensar a estratégia dele, para chegar no desfecho. Imagino que ali ele consegue ir no ritmo dele e mandar bala. Só que aí a gente pensa, né? Pô, mas a gente não vai dar jogos na escola para os alunos jogarem sozinhos. A gente quer ver interação, a gente quer ver a molecada brincando, né? Juntas, conversando, discutindo. Então, como que a gente faz isso, né? E isso aí é mais uma questão que a gente fica para pensar, né, Francisco? Eu acho que eu vou devolver mesmo essa pergunta para você. A educação é algo tão difícil de pensar, porque existem tantas variáveis para você dar uma aula, tem tantas variáveis para você aplicar um jogo, tantas variáveis. O ser humano é um bicho tão complexo, né? Como que a gente mensura parâmetros para saber o que é melhor fazer em cada caso, entendeu? Acaba que muitas vezes fica no bom senso do professor, né, decidir o que fazer. Esse fato fico tão um pouco assim para comentar sobre isso, porque eu sou um desses estudantes. Eu tenho grande dificuldade no aprendizado em sala de aula. Sempre tive, sempre, a minha vida toda. Porém, eu tenho facilidade quando eu estudo no meu tempo. No seu tempo, sim. Por isso que eu sempre fiz apontamento. E sempre com os apontamentos eu comecei a desenvolver ideias, mas no meu tempo. Uma coisa que sempre me incomodou é cobrança em sala de aula, principalmente trabalhos e provas. Sempre me incomodou e nunca fui bem em notas. Mas quando eu tinha a liberdade de desenvolver uma ideia, eu me saía muito bem. Sim. Então, eu entendo perfeitamente o que você falou, essa sua colocação, como é difícil o professor trabalhar com essa diversidade
heterogeneidade da sala, né? Exato. Inclusive, eu gostaria até de dar uma problematização hoje, na realidade, que a gente vê nas escolas estaduais aqui em São Paulo. Isso da minha experiência, tá? Na escola estadual, hoje, os professores acompanham slides pré-determinados para cada aula. Os professores dão aula a partir dos slides, né, disponibilizados pela Secretaria da Educação. E existem algumas atividades, digamos assim, em cada um dos slides que vão passando na aula. Existem alguns slides que está escrito agora resolva, ou converse com seus amigos, ou faça alguma coisa e tem um tempo estipulado já no slide para fazer aquilo. Por exemplo, resolva isso daqui e coloca lá tempo estipulado, 5 minutos, 10 minutos. Novamente, a gente está ignorando que pode existir alunos que vão precisar de mais tempo do que aquilo. Entende? A gente não está incluindo. Enquanto a gente tiver esse negócio de faça isso em tanto tempo, resolva isso aqui nesse período, se a gente ficar se preocupando sempre com isso, a gente nunca vai conseguir resolver esse negócio dos tempos de cada um. A gente nunca vai conseguir respeitar os tempos de cada um. E realmente é algo a se pensar. E estar falando isso aqui nesse podcast é muito importante porque a gente traz à luz esse problema, para a gente falar sobre ele. Que existe isso da gente não respeitar o tempo de todo mundo. Será que é possível? Será que não é? É o que a gente tem que pensar. Nossa, que entrevista maravilhosa. Que pena. Eu preciso que você agende uma outra data para poder a gente fazer uma parte 2 dessa entrevista, porque vai dar nem tempo de fazer todas as perguntas que a gente tinha pensado. Mas vamos lá. A próxima tagarela mesmo. Não, é porque você está trazendo um conteúdo muito interessante e é bom ouvir. Falar, viu? E é bom ouvir, né? A gente, quando tem ideias novas, faz a gente pensar, faz a gente refletir. E isso é muito bom. Eu vou fazer uma pergunta relacionada. No contexto do NOC Educação, é possível usar jogos tradicionais para revisar conteúdos de alta demanda como o do Enem e vestibulares? Vamos lá. É difícil responder isso. O único jogo que eu pude trazer lá na NOC Educação, que é um cursinho pré-vestibular, tá? O único que eu trouxe foi o jogo que eu falei no início dessa entrevista, que foi o jogo do NIM, para trabalhar com o conteúdo de progressões aritméticas. Mas por que eu consegui fazer isso lá? Porque eu tinha aulas extras, entendeu? Tem vezes que falta um professor e aí você consegue substituir com a aula dele. Aí eu falei, opa, uma aula a mais pra mim, vamos dar esse jogo. Ou, outro momento que eu dei esse jogo foi no início do ano, na primeira aula de todas. Nos cursinhos pré-vestibulares, não sei se todos são assim, mas a primeira aula de todas é uma apresentação, né? O professor fala sobre ele, fala sobre a instituição, conversa com os alunos para se conhecerem. Eu aproveitei, vou pegar esse primeiro momento de conhecer os alunos para jogar com eles, para eles verem que existem maneiras lúdicas de você aprender matemática, né? Então, acho que eu me perdi. Qual que era a pergunta? Inclusive, eu vou complementar com outra pergunta que é exatamente isso que a gente vai querer saber. O que as suas pesquisas e publicações em eventos científicos apontam sobre o real impacto dos jogos no desempenho escolar dos alunos? Legal, legal. Deixa eu só voltar para anterior. Que foi nos jogos no NOC Educação. Na NOC, tá. Desculpa, eu me perdi. Eu tava possível usar os sobre jogos tradicionais? Olha, vamos lá. Eu falei isso que eu usei uma vez os jogos, só que é difícil. É muito difícil. Inclusive, os alunos... Uma parte deles, tá? Não sei se é a maioria ou não, mas uma parte deles, ele não quer um professor que media essa interação entre o aluno e o conhecimento. Eles querem um professor facilitador. O que significa isso? Eles não querem um professor que vai apresentar um aluno a um tópico e o aluno vai explorando esse tópico e descobre ele sozinho. Não, muitos alunos querem que o professor chegue lá, essas são as estratégias, essas são as fórmulas. É isso que você faz. E eles pegam, memorizam aquilo e vão lá e aplicam no vestibular. Entende? Isso é uma parte dos alunos e eu vi isso, né? Alguns já comentaram isso pra mim. Então, novamente, a gente não consegue pensar exatamente o que fazer com uma heterogeneidade tão grande numa turma.
de alunos que querem algo mais rápido e alunos que querem ir algo mais aos poucos, porque tem mais dificuldade. Entende? Até mesmo para revisar conteúdos, não poderia se usar jogos? Para revisar, sim, também. É possível? Possível é. Agora é aquilo lá que a gente fala, como. É o como agora, né? Mas possível, se você tiver as ferramentas, se você tiver um núcleo da instituição que te apoia a fazer isso, né? Se você tem esse apoio, você consegue fazer. Eu acho que a aula se torna até mais dinâmica. Fica mais dinâmica. Né? Eu acho, de verdade, eu acho muito legal a aula mais dinâmica, eu acho muito legal fugir do tradicional. Mas me dói o coração dizer isso. Nem sempre é o ideal a se fazer. Nem sempre é o ideal a se fazer. De verdade. Às vezes o aluno, ele não tem interesse naquilo. Ele só quer decorar aquilo e ir embora. Isso existe, tá? Isso existe. Aluno que não quer saber, só quer decorar, resolve o exercício. Acabou, pra ele já tá bom. Aí vai ter uma parte que vai querer aprender. Mas essa parte é pequena, porque a pessoa já vem meio traumatizada da escola. É que você falou, se no ensino básico, lá no início, nos anos iniciais, já tivesse esse trabalho, né, não necessariamente só da parte lúdica, mas do raciocínio lógico, dessa parte visual da matemática, a gente não ia ter mais essas dificuldades. Na minha opinião, a gente não teria essas dificuldades tão grandes para os anos finais, para o ensino médio e para o pré-vestibular. Entendeu? Acredito que essa é a ideia do que está acontecendo, né? É a grande realidade que nós estamos vivenciando, realmente. É complicado. Você pode voltar à pergunta que você me fez, por favor? Posso. Inclusive você já respondeu, mas posso... Respondi? Deixa eu ver se não falta nada para falar. Vamos lá. A pergunta foi relacionada à revisão. A última que eu fiz foi: no contexto do NOC Educação, é possível usar jogos tradicionais para revisar conteúdos de alta demanda, como os do Enem e vestibulares? Sim, essa foi a que eu respondi. É a próxima. Agora... Foi a próxima. Não, essa foi a última. Essa foi a última mesmo? Foi. A penúltima foi a que você pediu para revisar, que a gente refez, que foi a do Enoch. Que foi essa. Ah, tá, então. Uhum. Aí a gente entrou na questão das suas pesquisas. Pesquisas e publicações essa mesmo, em eventos científicos apontam sobre o real impacto dos jogos no desempenho escolar dos alunos. Vamos lá. As minhas pesquisas hoje não tem algo específico para jogo. Jogo não tem algo específico com a palavra jogo escrito lá. Não tem. O que eu tenho é, inclusive a publicação que eu mais tenho orgulho, tá? De verdade, tenho muito orgulho dela. Eu peguei junto com meus colegas, tá? Eu fiz junto com outros 4 colegas. Pegamos a apostila do 9º ano da Rede Estadual de São Paulo. Do 1º e 2º bimestres. A gente analisou todas as questões, todas as tarefas que tem nesses 2 livros. Todas. De matemática, tá? Isso, lembrando, especificamente, quando você dá matemática. Especificamente. Pegamos todas as questões, da primeira até a última página. Tinha dado umas 400, 300 questões. Nossa. Algo nesse sentido. Foi por aí. Analisamos todas. E a gente classificou essas questões de acordo com outro autor. Tá? Esse autor, o João Pedro da Ponte, inclusive uma referência muito interessante para quem for aluno da licenciatura, João Pedro da Ponte. Tá? Muito interessante, ele é português. Ele classifica uma tarefa matemática de 4 maneiras. Exercício, problema, investigação e exploração. Existem 4 tipos de tarefa de matemática. Ciência pura. Matemática no geral mesmo. Mas metodologia científica. Isso, tipo isso mesmo. E assim, o exercício é uma tarefa que é fechada e exige menos esforço cognitivo para se resolver. Isso é um exercício. Ou seja, um exemplo. Tá lá na sua apostila. Resolva para o valor de x dessa equação. É um exercício. Porque só existe uma resposta possível. Ou seja, é uma questão fechada. E exige um nível cognitivo menor. O que significa nível cognitivo menor? Que existe apenas um passo a passo para você chegar na resolução. Não tô querendo dizer que é fácil de resolver. Mas para você resolver, você só precisa seguir um passo a passo. Tá aí. O outro que eu falei é problema. O problema também é fechado, ou seja, só tem uma resposta possível. No entanto, o nível cognitivo para resolvê-lo é maior. O que isso significa? Que não é mais só você seguir um passo a passo e você chegar lá. Você tem que fazer várias etapas até conseguir encontrar uma solução.
tá? Existem vários conceitos que você usa para resolver uma única questão que é um problema. Inclusive é interessante essa referência porque muitas vezes a gente chama qualquer coisa de problema, qualquer coisa de exercício, mas ela diferencia essas duas coisas. Aí, é isso que eu vou falar agora, que você perguntou de jogo. Esses outros dois que eu falei, exploração e investigação. Investigação já fala sobre questões que são abertas. Ou seja, questões que admitem mais de uma solução possível. E quando eu falo mais de uma solução possível, não é tipo uma equação de segundo grau, que tem duas soluções. Não, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas que existem interpretações diferentes para isso. Certo? Ou seja, por exemplo, de você mandar os alunos pesquisarem alguma coisa. Você está explicando lá movimento rotacional em física e você pergunta, tá, qual é a velocidade de rotação da Terra no Equador? Aí beleza, para calcular isso, o que a gente precisa? Pô, a gente precisa do raio da Terra. Legal, tem o raio da Terra. Agora, será que tem alguma outra coisa a mais que influencia? Será que tem as forças? O aluno vai ter que ir atrás disso, ver que tem muitas informações para ele ir atrás, e ele junta tudo isso dentro do contexto da aula, de tudo que ele aprendeu. E aí ele consegue chegar numa resposta. E aqui que tá a parte triste. A gente analisou os livros do primeiro e segundo bimestre. A gente só achou uma única tarefa que é exploratória. E nenhuma que é investigativa. Só uma. De quantas questões que você falou? Cerca de 400, 300 questões a gente E apenas tinha. uma? Uma. Todas as outras ou eram exercícios ou eram problemas. Ou seja, não existiu uma prioridade em tarefas em que o aluno tem que ir atrás, o aluno tem que pensar, em que o aluno tem que descobrir uma estratégia, em que o aluno tem que jogar, em que o aluno tem que fazer outra coisa. Não existiu isso. Tudo, exceto uma questão. Exceto uma questão. E isso foi o que a gente percebeu, né? Que o foco, a prioridade não é você... de acordo com esses livros, o foco, a prioridade não é a gente formar alunos críticos, alunos que pensam forte ali com o raciocínio lógico deles, que usam a matemática no dia a dia, que usam seus pensamentos no dia a dia. Não é esse o foco. É isso que a gente concluiu com a nossa análise. O foco não é desenvolver raciocínio lógico, não é desenvolver alunos criativos e críticos. Triste isso. Muito triste. Mas é a realidade. Já estamos nos momentos finais da entrevista. Eu vou precisar que você agende uma outra data. Que a gente precisa conversar muito ainda sobre esse assunto, tá bom? Tem muito a falar. Mas só de uma forma resumida, 3 minutinhos, eu gostaria que você falasse para nós 2 livros que você tem, que é Libras para Iniciantes e novo lançamento que vai ser sobre educação financeira. Pode falar desses livros para nós, Posso, por favor? rapidinho. O livro Libras para Iniciantes é um livro que está no meu site, inclusive. É de um projeto que eu desenvolvi na UFABC, tá? Universidade Federal do ABC, durante o período que eu fiz monitoria das turmas de Libras lá. Eu conheci um colega surdo logo que eu entrei na universidade e tive muito contato com ele. Então eu acabei aprendendo Libras de um jeito ou de outro, né? E nisso que eu gostei muito de Libras e atrás desse negócio de educação inclusiva. Ó, já tem mais coisa pra gente falar numa próxima palestra, uma próxima entrevista. Educação inclusiva, tem muito que falar sobre isso. E a gente juntos desenvolvemos esse livro do Libras para Iniciantes, que é gratuito, inclusive. Quem quiser, por favor, entra lá. Tem no meu site e você consegue acessar direto ele. Lá a gente gravou diversos sketches. Tem tarefas de completar. Tem um monte de vídeo. Esses vídeos, obviamente, estão em um QR Code. Você escaneia, porque é um livro, né? Não tem vídeo num livro. Você escaneia o QR Code e consegue assistir diversos vídeos, né? Pra ir praticando Libras. Tem muitas tarefas muito legais. E de verdade, dá pra aprender bastante coisa legal em Libras só com esse livro. É um material muito bacana. Já o outro livro, que era sobre renda fixa, né? Sendo mais específico. Na verdade, esse livro, eu já terminei ele. E eu até já tinha lançado ele um tempo atrás. Mas... sabe quando a pessoa é muito perfeccionista? Eu pensei, cara, dá pra melhorar isso aqui, tá faltando coisa. Então, eu fechei e um dia pretendo voltar a escrevê-lo e deixar bem completinho. Não fala só sobre um livro de renda fixa, mas um livro no geral de matemática financeira. Muito interessante. Você aprendeu matemática financeira na escola, Francisco?
Não, a gente aqui no Brasil, a gente nunca teve matemática financeira, a não ser as escolas da elite. Foi pensando nisso que eu escrevi esse livro, entendeu? Para tentar pegar o que o aluno vê na escola e contextualizar para finanças, contextualizar para consumo consciente, para consumo responsável, né? Para eles fugirem desse consumismo, fugir de ser enganado, por exemplo, hoje nesse negócio de bet, Exato. por aqui, por ali, e aprender matemática financeira bem. Muito, eu espero que você possa lançar em breve esse livro. Espero muito. Uhum. Vamos finalizar então. Na descrição do vídeo estará o link de acesso ao site do Wellington, para que vocês possam acessar o material. Wellington, quais são os maiores desafios para o professor recém-formado ao tentar implementar jogos, tempo de aula, aceitação da escola, paz, falta de material? Ou seja, todas essas barreiras e dificuldades. E aí, quais são os maiores desafios entre eles? Olha, os maiores desafios vão ser: você acabou de se formar, você acabou de sair da universidade, então você tem ainda pouca prática. Eu falo você no sujeito indefinido mesmo, mas eu também. Eu tô terminando agora minha graduação, termino esse ano, e eu vou sair com pouca experiência em comparação com quem já tá lá faz tempo, obviamente. Eu tenho muito a aprender. Então, normalmente, você vai ter muitas surpresas. Você vai ter muitas surpresas em toda aula que você dá, em todo jogo que você dá, em tudo que você quiser pensar em levar para aula, para sala de aula, você vai acabar tendo alguma surpresinha. Então, o grande desafio é: você ainda tem pouca experiência, você tem muito ainda a aprender com os professores que estão lá há mais tempo, com pessoas que pesquisam aquilo, com pessoas que estudam nisso já há mais tempo. E isso já é o grande desafio, porque você às vezes vai se sentir perdido, entende? Então a ideia é buscar experiência, buscar ler, né? Buscar referências interessantes. Inclusive, eu também deixo referências para quem quiser aplicar jogos aí na sua turma. Existe um site muito legal chamado Instituto Ludosofia. Instituto Ludosofia. É um site que tem vários jogos lá e você pode levar ele para sua sala. Existe um site chamado Projeto Matematizou. É um projeto que eu participei. Lá tem vários jogos também de matemática, jogos matemáticos para você levar para sua turma. Dá uma olhada nesse site. Nossa, isso aqui é ouro. Um site chamado PHET Colorado. PHET Colorado. Usa esse site. Ele tem simulações de física, biologia, química, matemática, estatística. Tem muita coisa legal para você levar para sua turma. É muito interessante esse site. O rei dos reis, o GeoGebra. GeoGebra é lindo, é fascinante. Inclusive, eu vou dar um mini curso de GeoGebra no final desse ano. Quem sabe eu posso falar depois sobre isso. E por fim, o portal da UBMAP. Usem o portal da UBMAP, eu acho muito interessante o que tem naquele site. Tem videoaulas, jogos, recursos, listas de exercícios, tá? Tem muita coisa interessante. Essas referências são o início para que você não comece... Você que está terminando a sua licenciatura, não comece tão perdido assim e tenha algumas referências para começar. Para você pegar esses materiais e pensar, pô, o que será que eu consigo fazer com isso? Será que dá para eu juntar esse material com esse? Será que dá para juntar um vídeo, algo multimídia com esse material e levar para aula? E é isso, é ser criativo, é ir para cima. Não vai ser fácil, não vai ser fácil. Muita coisa vai estar jogando contra você e joga contra mim também, mas... a gente tá aí. O que nos resta, como diz nosso queridão Paulo Freire, é esperançar. Muito bem, Wellington. Chegamos aos nossos momentos finais da entrevista. Agradecer mais uma vez a tua presença. Obrigado. Por favor, vamos agendar uma outra data para nós darmos a continuidade, sim, tá bom? Porque realmente o tempo não foi suficiente. Agradecemos também você que acompanhou essa entrevista e considera o conteúdo interessante. Compartilhe com quem você sabe que precisa ouvir o que foi falado. Deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios. Queremos saber a sua opinião, deixe nos comentários. Nos siga nas redes sociais e até o próximo vídeo. Gratidão a você. Nossa, presentinho. Nossa, obrigado. De verdade, muito obrigado. Vamos sim, obrigado. De verdade. Nossa, que legal. Isso foi interessante, cara. E lamentavelmente não deu para poder a gente falar tudo que a gente queria. Porque foi interessante, você fez a gente pensar, faz a gente pensar. É isso que é o
Não esqueça de assistir a entrevista anterior se você ainda não viu, foi interessante e você vai gostar.